Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12, verso 1 em diante, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e almas que lhe acrescentaram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré. Estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para as montanhas do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente, e aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado sul, e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Podeis aceitar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quem acredita aqui que Deus tem um plano na sua vida? Eu também acredito que Deus tem um plano na minha vida. E se vocês crerem em Jesus, que Deus tem um plano na sua vida, eu peço para vocês ficarem apercebidos nessa palavra, porque lemos aqui que Deus tinha um plano na vida de Abraão. Lemos aqui que Deus estabeleceu um plano com Abraão e disse para ele que saísse da sua terra e fosse para a terra de Canaã. Deus iria abençoar ele e a sua família, como nós lemos aqui no verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus tinha um plano na vida de Abraão. Deus disse para Abraão ir para a terra de Canaã. Lemos isso no verso 5. E tomou Abraão a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que acrescentaram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Glória a Deus. Você crê que Deus tem um plano na sua vida, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então fique atento para essa palavra, irmão. Porque Deus também estabeleceu um plano aqui com Abraão. Que ele saísse da sua terra e fosse para uma terra que ele mostraria. E ele ia abençoar ali. E o plano de Deus com Abraão é que ele fosse para a terra de Canaã, a terra da promessa, como lemos no capítulo 5. Mas Abraão sai do plano de Deus. Abraão sai do plano de Deus, porque quando ele chegou na terra, a Bíblia diz que ele peregrinou um pouco ali, no lado sul, e ele andando na terra, que ele já estava na terra, Canaã. A Bíblia diz que ele chegou em Canaã.
Mas Abraão, ele sai do plano de Deus. No verso 9 e 10 diz assim: e havia fome naquela terra, Canaã, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porque a fome era grande na terra. Aleluia. Por haver fome em Canaã, Abraão desce para onde, irmão? Ele vai para o Egito. Qual é o plano de Deus na vida de Abraão, irmão? Se você tem a certeza que Deus tem um plano na sua vida, como eu tenho certeza que Deus tem um plano na minha vida, como tinha e teve na vida de Abraão, qual era o plano de Deus na vida de Abraão? Que ele fosse para Canaã. Mas nós vemos aqui que ele desobedeceu, saiu do plano de Deus. Ele viu naquela terra grande fome, fome extrema. Aí a Bíblia diz que ele desce para o Egito. Ele sai do plano de Deus, escute isso, querendo dar um jeitinho naquela situação. Presta atenção. Se você tem a certeza que está no plano de Deus, como Abraão estava no plano de Deus, mas quando ele deparou com situação, quando ele bateu de frente com problema, com fome extrema, ele quis dar um jeitinho e saiu do plano de Deus e desceu para o Egito e ficou peregrinando ali. Irmãos, eu vou insistir nisso. Se você tem a certeza que Deus tem um plano de Deus na sua vida, permaneça nele. Glória a Deus. Não sai dele. Ele é Deus. Se ele te enviou, se ele te mandou, se ele te chamou, ele é Deus. Não importa o que você vai encontrar na frente, ele vai cumprir com a tua palavra, meu irmão. Ele é poderoso. Abraão, ele chegou na situação difícil ali, ele recuou, ele desceu para o Egito. Ele desce para o Egito, como lemos aqui, irmão. O Egito representa duvidar. Ele não deveria recuar, irmão. Deus tinha um plano na vida de Abraão. Deus prometeu a ele que ia abençoar grandemente ele, toda a sua casa e todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas a primeira coisa, quando ele chega em Canaã, ele vê uma fome extrema. Ele fala: não, vamos descer para o Egito, lá tem comida. E ele desceu para o Egito, ele sai do plano de Deus e desce para o Egito. E representa duvidar de Deus, irmão. Representa duvidar. Muitas pessoas saem do plano original de Deus. Deus tem um plano original na tua vida, na minha vida, irmão. É um plano estabelecido, um plano perfeito. Ele tem um plano original na tua vida. Mas muitas vezes, quando a situação aperta para muitos, eles procuram dar um jeitinho da sua maneira, dos seus recursos. Aí sai do plano de Deus. Deus está dizendo, Deus está chamando, Deus está enviando. E a pessoa vai toda motivada. Daqui a pouco a situação chega, aperta. Sai do plano original de Deus. Vai procurar dar um jeitinho nos recursos. Há uma promessa nos planos de Deus na minha, na sua vida, meu irmão. Não saia dela. Não saia dela. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus. Glória a Deus. Esse plano já está estabelecido por Deus, meu irmão. Irmão, escute, Deus tem um plano original na vida de cada um. Essa é a grande realidade. Escute isso, meu irmão. Não sai do plano original de Deus. Porque se alguém sair do plano original de Deus, Deus vai criar um plano adicional para que você volte ao plano original. E às vezes o plano adicional de Deus dói. Abraão sai do plano
de Deus e desce para o Egito. A primeira coisa que Abraão faz, descendo para o Egito, ele combina com a sua esposa mentira. A Bíblia diz no verso 11, diz assim, no verso 10 e 11, vou ler só 11, já demos o 10, né? E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Saraí, sua mulher: ora, bem sei que é mulher formosa de vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é uma mulher, esta é a tua mulher? E Madamião a mim e a ti guardarão em vida. Aí Abraão disse para sua esposa Saraí: dize, peço-te que é minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Primeira coisa, irmão, quando a pessoa sai do plano do Senhor, ela já começa a fazer as coisas do seu jeito, das suas formas. E nós lemos aqui que Abraão já quis dar um jeitinho, porque ele sabia que quando entrasse na cidade do Egito, o faraó poderoso ia admirar a tua esposa, que ele fala: eu bem sei que tu é formosa de vista, e se nós chegarmos lá e eu falar que você, nós falamos que você é minha esposa, eles vão me matar a mim e colocar a ti como esposa dele, mulher dele. Então vamos fazer uma mentirinha que tu é minha irmã. Já saiu do plano de Deus lá quando deparou com situações difíceis ali. E agora ele vem com uma mentirinha para dar um jeitinho. É assim, meu irmão, quando a gente sai do plano de Deus, a gente começa a fazer tudo errado, do nosso jeito. Começamos a mentir, começamos a fazer planos que não agradam a Deus, querer dar um jeitinho, e as coisas só dão errada, e vai de mal a pior. Não obedece mais, mente, e assim por diante. Aí Deus entra com um plano adicional. Quando o rei ficou sabendo que a Saraí era a esposa mesmo de Abraão, a Bíblia diz que esse rei ficou irado, porque o seu reinado estava indo de mal para pior. Depois que eles apareceram ali e falaram que Saraí era irmã dele, o reinado desse rei ficou um desvasto. Se vocês puderem ler depois nas suas casas, mas eu vou ler aqui um pequeno versículo. Ele ficou irado devido à mentira de Abraão. Isso está registrado em 12, 17 ao 20, que diz assim: feriu, pois, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraí, mulher de Abrão. Então chamou Faraó Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, acompanharam a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E subiu Abraão para o Egito, para o lado sul, e a sua mulher. Estavam de volta para o plano original de Deus. Deus, Ele sempre vai adicionar um plano para aqueles que saem do seu chamado, que saem do plano de Deus. Muitos, isso acontece quando as pessoas deparam com situações, porque muitos acham que Deus lhe chamou, chamou ele para isso, para aquilo, enviou isso, mas Deus vai ser comigo. Às vezes não é assim, irmão. Às vezes Deus coloca situações diante do seu chamado, diante do teu plano, para ver se realmente eu e você estamos confiando nesse plano, nesse chamado. Porque muitas vezes, se a gente sai desse plano original que está estabelecido na minha vida e na sua vida, Ele vai criar um plano adicional para que você volte para o original, para que se cumpra a palavra que Ele tem contigo,
comigo, com a tua igreja, meu irmão. E agora aqui, a situação que aconteceu no reinado desse rei, devido à mentira de Abraão com a sua esposa, o reinado ficou todo perturbado, e o rei falou: por causa de ti, essa situação aqui, vai-te daqui. E mandou eles embora. E para onde eles foram? Voltaram para o plano original, a caminho do Egito, a caminho de Canaã. Desculpa. Irmão, você crê que Deus tem um plano na sua vida? Continue nele, continue crendo, acredite. Deus é poderoso para cumprir com a tua palavra, irmão. Se Abraão tivesse entrado naquela terra com fome extrema, Deus ia sustentar ele, meu irmão. Deus ia abençoar, porque ele falou: te abençoarei você nessa terra, tua família. Aquela fome seria cortada, seria interrompida ali. É tudo plano de Deus, meu irmão. Todas as coisas colaboram para aqueles que o amam. Ele poderia ter entrado e batido ali. Tem fome? Não tem problema, meu Deus vai me sustentar aqui, que o plano de Deus é aqui. Mas não, fui para o Egito, fez o que aconteceu. Deus fez um plano para ele voltar. A mesma coisa, irmão, nas nossas vidas. Não saia do plano de Deus, para não passarmos pelo adicional de Deus. Às vezes dói muito, traz prejuízo. É perigoso, irmão, perigoso. Ao prejuízo que deu naquele reinado, por causa da mentira de Abraão com sua esposa. Aleluia, misericórdia, né? Não, aleluia, não, misericórdia, misericórdia. Aleluia, aleluia aqui que eu vou dizer agora. Aleluia. Porque, meu irmão, nós temos um Deus que está do nosso lado. Se Ele te chamou para algo, se Ele te enviou, meu irmão, continue, irmão, não sai do plano. Ele é poderoso para te sustentar. Nós temos relato na Bíblia, os homens que foram alimentados no deserto. Nós temos relato de 40 anos do deserto, pessoas comendo do maná, sua sombra não se envelhecia, seu sapato não se apodrecia, nenhum ficou doente, meu irmão. É o mesmo Deus que nós estamos aqui, é o mesmo Deus que está estabelecendo plano na nossa vida para que se cumpram as suas promessas. Glória a Deus. Glória a Deus. Promessas essas que nós vamos entender no final. Para que Deus nos chamou? Para que Deus estabeleceu um plano nas nossas vidas? Ele tem um plano com todos nós, irmão. Aleluia. Se sairmos dele, além de causar prejuízos grandes para as pessoas que estão ao nosso lado, meu irmão, como aconteceu com esse rei. Se sairmos do plano original que Deus tem na nossa vida, além de atrapalhar todas as pessoas do nosso lado, à nossa volta, é perigoso. Nós até perdemos a nossa salvação, meu irmão, porque o plano adicional de Deus, muitos não conseguem voltar. Muitos não conseguem voltar. Porque Deus vai criar estratégias fortes para voltar ao plano de Deus. E quem que foi buscar a ovelha perdida lá? Jesus foi buscar. Porque Deus tinha um plano para aquela ovelha lá. Deus precisou, ela saiu, mas Deus foi buscar ela. A Bíblia diz que quando foi encontrada, toda a família se alegrou. Houve festa, propósito, meu irmão, um plano, é isso. Então nós temos que estar percebido, pronto para estar de frente com situações, mas não recuarmos, não voltarmos, não atrapalharmos, porque nós temos que glorificar Deus todo o tempo. Ele está conosco todo o tempo. Glória a Deus. Então, além de causar prejuízo, nós podemos perder a salvação. Escute sempre a voz do Senhor, irmão. Deus está sempre falando conosco. Nós precisamos obedecer naquilo que o Senhor nos enviou. No teu chamado. Todos nós temos chamado, meu irmão. O Senhor não te chamou só para você ser salvo, não, meu irmão. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano no momento certo. Todo tempo. Tudo tem propósito. Está estabelecido. Apenas permaneça. Nunca recue, nunca volte. Não dá jeitinho. Não queira pelos seus recursos, não. O Senhor disse a Jonas assim no verso 1 e 2 de Jonas:
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus tinha um plano na vida de Jonas. Qual que era? Pregar na grande cidade de Nínive. Jonas obedeceu a palavra do Senhor, irmão? Jonas obedeceu? Igreja, Deus traçou um plano na vida de Jonas. Você crê que Deus tem um plano traçado na sua vida, irmão? Glória a Deus. E quando Deus falou para Jonas, e veio a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Para onde que Jonas foi, irmão? Deus ouviu esse chamado. Para onde que Jonas foi? Foi para uma cidade chamada Tarso, totalmente oposta do seu chamado. Totalmente oposta do seu chamado. Onde ele estava? No navio. Aí Deus entra com um plano adicional na vida de Jonas. E Jonas, como vocês conhecem bem essa passagem, Jonas estava no navio, e devido à presença de Jonas ali, houve muito prejuízo para o capitão desse navio, houve muitas percas, quase eles perderam a sua vida, por causa de uma pessoa que estava ali, que Deus tinha um plano com ele, que desobedeceu, saiu do plano de Deus, mas Deus coloca um plano adicional para que ele volte para o original, como está aqui no verso 4, eu disse, no verso 4 do capítulo 1 ainda: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava no ponto de quebrar-se. Onde estava Jonas depois que desobedeceu, irmão? No navio. O que Deus faz? Agora ele entra com um plano adicional aqui, meu irmão, que dói, que machuca, que causa perda, perigoso perder a vida. Agora ele entra com uma tempestade forte naquele navio onde está Jonas, que desobedeceu. O plano adicional de Deus está trabalhando ali fortemente, meu irmão. O navio quase vem a se romper, quase vem a se quebrar. No verso 8 diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora. O povo ali, os capitães, os marinheiros que estavam naquele navio, desesperados, e perceberam que o problema era ele. Aí disseram para ele, então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo tu és? Ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabia que o homem que fugia da presença do Senhor, pois sabia os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele nos tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tensioso. Ele lhe disse: lançai-te-me ao mar, e o mar vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Você vê o problema de sair do plano de Deus, meu irmão? As situações que nós possamos causar para as pessoas à nossa volta, porque a tempestade vem para nós, vem para todos que estão à nossa volta. E ele declarou: eu sei que este mal veio por causa de mim. E a Bíblia diz no verso 15, porque Jonas já tinha falado para os homens: levanta-me, joga ao mar, que esse mar se acatará. No verso 15, eles levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria.
Preparou, pois, o Senhor Deus um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Agora é Jonas e Deus no plano adicional de Deus. Onde que Jonas está agora, irmão? No ventre de um grande peixe. E nós vemos aqui que ele ficou 3 dias e 3 noites ali. Um plano adicional de Deus. Vamos aprender aqui, igreja, juntos. Vamos permanecer no plano de Deus, para que não nos venham tempestades, situações, talvez a gente nem entenda por que está acontecendo, mas o prejuízo com as pessoas à nossa volta, com nós, é grande. Mas quando nós percebemos que foi nós que desobedecemos, foi nós que saímos do plano de Deus, aí nós temos que voltar para o plano de Deus. E Jonas, nesses 3 dias que ele ficou ali, naqueles 3 dias, no ventre do peixe, a Bíblia diz que nessa situação difícil que Jonas estava ali, esses 3 dias, Jonas orou ao Senhor. Jonas orou ao Senhor. Diz assim no capítulo 2, do verso 1 em diante: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. Todas as Tuas ondas, as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos Teus olhos, todavia tornarei a ver o Teu santo templo. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no Teu santo templo. Aí o plano adicional de Deus começa a ter efeito, começa a trabalhar naquela pessoa que estava sozinho com Deus, num plano adicional. Ali ele começou a orar por Deus e ver a situação que ele estava, que ele se encontrava, mas ele tinha esperança que ele veria a Deus novamente no seu templo. Aí no verso 10 diz assim: E falou, pois, o Senhor ao peixe. Que intimidade, né? Ele falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou na terra seca. Jonas voltou para o plano original de Deus. Aleluia. Você está entendendo, irmão, a mensagem? O perigo não tem como fugir, irmão. Se Deus tem um plano na sua vida, na minha vida, não adianta dar um jeitinho, não. Ele vai entrar com o teu plano adicional, vai fazer voltar. Louvado seja Deus se conseguir voltar. Tem que entrar em oração, porque você vê 3 dias e 3 noites, numa situação difícil, as coisas passando por cima dele, naquele vento, são situações que vem a nós, irmão. Isso é comparação, nós estamos no mundo espiritual, são situações que Deus manda sobre a nossa vida, para que você e eu oramos ao Senhor e voltamos para o teu plano original, para que dê sequência, porque Ele tem um plano na tua vida e na minha vida, ninguém vai parar, Ele vai cumprir, Ele tem propósito, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz assim no capítulo 3 de Jonas, verso 1 e 2: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai para a grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu tenho te dito. Não era para ele ter feito isso no começo, irmão? Era necessário ele passar por tudo aquilo? Quis dar um jeitinho, quis sair da presença do Senhor. Deus falou: vai proclama a grande cidade de Nínive. Não quis. Passou por tudo isso, voltou, e Deus fala: levanta-te. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu tenho te dito. Podia ter ido direto, né, irmão? Podia ter ficado no plano original de Deus, podia ter permanecido ali, clamado aquela cidade,
E aqui nós vemos que ele voltou para o plano original de Deus. E qual era o plano original de Deus na vida de Jonas? Qual era o propósito que ele teria que acontecer na vida dele? Pregar na cidade, na grande cidade. Uma grande cidade, irmão, 120 mil habitantes. Uma cidade dobro da minha, até 2 vezes e meio. Uma grande cidade. A Bíblia diz assim no capítulo 3, o verso 3: ele levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Ele começou a entrar pela cidade, caminhando um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, a Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Qual que é o propósito de Deus na vida de Jonas, meu irmão, aqui? E todos os homens creram em Deus. Glória a Deus. Toda aquela cidade foi salva, meu irmão. Converteram-os ao Senhor, porque Deus tinha um plano naquela cidade e chamou Jonas. Jonas desobedeceu, fez um plano adicional, voltou para o plano original, pregou e todos foram salvos naquela cidade. Glória a Deus. Você crê que Deus tem um plano na sua vida, né, irmão? Amém. Deus tem um plano, como teve aqui com o nosso irmão Jonas, que ele pregasse na cidade de Nínive. Nós sabemos, como lemos aqui, que toda aquela cidade se converteu ao Senhor. E se nós sabemos que Deus tem um plano na nossa vida, com cada um aqui, e nós temos que ficar no plano de Deus. Como eu falei no começo, Deus não te chamou só para ser salvo, né, irmão? Deus não te chamou porque você é bonitinho, bonzinho, não. Deus tem um plano na sua vida, tem um propósito em tudo. E Deus te chamou. O plano principal das nossas vidas hoje, meu irmão, eu vou ler daqui a pouco um versículo mais irmão. O plano que Deus tem na minha vida e na sua, irmão, é trazer os perdidos para o plano de Deus. Vocês sabem qual é o plano de Deus para o homem hoje? Com certeza sabe. Deus tem um plano original para este mundo, para os pecadores, como nós. Mas Deus nos chamou, nos resgatou, fomos achados por Ele, como foi cantado aqui. Nós hoje fazemos parte do seu aprisco, mas tem propósito nisso também. Há pessoas lá fora que precisam ser resgatadas. O plano de Deus é que todos venham para o teu aprisco, que todos os pecadores venham para o plano original de Deus, que é a salvação da alma das pessoas. E Deus vai te usar nesse tempo presente, meu irmão, para fazer parte desse plano, para mostrar o propósito de Deus para esse mundo tão perdidos, irmão. Pessoas sem direção, e você vai ser luz. A Bíblia diz que nós somos luz. Luz para quê? Para iluminar os perdidos, meu irmão. É propósito de Deus que você seja luz, para chamar os das trevas para a maravilhosa luz. Tudo tem propósito na palavra do Senhor, meu irmão. Você não foi chamado só para ser chamado filho de Deus. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas para fazer parte do plano de Deus nesses tempos difíceis, meu irmão. Adão saiu do plano de Deus. Adão saiu do plano original de Deus. Mas Deus enviou o seu Filho unigênito para resgatar o povo, para trazer para a tua promessa. Porque todos lá atrás se perderam, mas Jesus foi enviado à terra para resgatar todos para o teu plano. Aleluia. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Isso é um plano perfeito de Deus, irmão. Um plano perfeito, não tem outro. Totalmente confiável, original, autêntico. Não tem como falsificar.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Este é o plano de Deus, irmão. Mas para que o mundo, nós, as pessoas, fossem salvos por ele. E Deus vai te usar também, meu irmão, vai nos usar para trazer essas pessoas perdidas ao teu plano, a salvação. Não vamos sair do plano de Deus, meu irmão, nem muito menos atrapalhar. Vamos fazer parte do teu plano, irmão, um plano perfeito, original, para a glória de Deus. Glória a Deus. E que nós possamos, irmão, Glória a Deus. fazer parte desse plano, glorificando a Deus todo o tempo. Ele vai estar conosco, Ele está conosco. Não olhe para as situações. Ela vai vir sim, para ver se você vai ficar firme no plano original dele. Porque esse plano vai se cumprir, irmão. Glória a Se for necessário dar uma voltinha no ventre de uma baleia, você vai voltar. Aleluia. Se for necessário trazer prejuízo para alguém, tomara que não seja necessário, irmão. Não precisamos, nós temos conhecimento hoje. O que é o chamado, o enviado, a obra de Deus. Amém, irmão? Então, não saia do plano de Deus, muito menos atrapalhe, mas faça parte dele. Para Deus